Olá, vamos começar nossa exploração de hoje. Temos aqui um material bem interessante, um devocional de 13 de maio de 2025. O título é Tem o Verbo. Ele faz parte do devocional da família Fé, Amor e Esperança. E olha só, menciona até um canal no YouTube e chave Pix, dá para ver que é parte de um ministério ativo, né? O centro da coisa toda é aquela passagem conhecida, João 1:13. No princípio era o Verbo. E a nossa ideia aqui é entender melhor o que o texto propõe com esse o verbo. Por que essa ênfase nele como algo tão dinâmico, ativo? Vamos lá, vamos tentar desvendar isso. Sim, e o que eu acho fascinante, assim, de cara, é como o devocional já separa as coisas. Ele diferencia a palavra, tipo, como um conceito, um livro sagrado, talvez, Ah, entendi. do verbo. Esse o verbo é apresentado como uma pessoa, Jesus, claro, mas também, e isso é crucial, como ação. Ação mesmo, criadora, transformadora. O ponto central que o texto parece querer martelar é esse. Na visão divina que ele apresenta, o falar e o fazer são simultâneos. A palavra não é só um som, uma ordem. Ela é a coisa acontecendo quando Deus libera, entende? Nossa, essa ideia da palavra como ação imediata é forte mesmo. O texto até usa aquele exemplo clássico, né? Haja luz. Exato. Não foi tipo uma ordem que ficou esperando alguém apertar o interruptor. Foi o próprio ato de criar a luz ali, na hora. E o devocional diz que essa dinâmica continua, percorre a Bíblia toda. Traz exemplos bem concretos. Adão, né? Recebeu o verbo cultivar e guardar. Isso. Noé, o verbo era construir. E Abraão, nossa, o verbo sair. Uma palavrinha que tira ele da terra dele e o joga numa jornada completamente nova, né? Fundamental para tudo que vem depois. Totalmente. E a lista continua, né? O texto vai lá. Moisés e o verbo libertar. Davi, ungido, uma promessa real ali. João Batista preparando o caminho. Os apóstolos com o famoso ide. Todos eles, na leitura do devocional, não foi só que ouviram alguma coisa. Eles encontraram o verbo. É como se tivessem recebido uma palavra-chave divina que não era para informar, era para impulsionar mesmo, para catalisar uma mudança profunda na vida deles, alinhar com um propósito maior. Não é só entender, é ser movido, sabe? Isso desenha uma visão de fé bem ativa, quase cinética, né? O texto até argumenta que muita gente pode ouvir a mesma mensagem, a mesma palavra, mas nem todo mundo de fato encontra o verbo. Uhum. Essa conexão viva que bota a pessoa para se mexer. Parece sugerir que a fé não é só acumular conhecimento, teologia, mas entrar numa parceria dinâmica com Deus. Uma sintonia que vira ação. Mas, e aí fica uma dúvida, né? Será que o texto chega a explorar a dificuldade que pode existir para discernir qual verbo seguir? Como saber se é mesmo o verbo ou só a nossa vontade? Boa pergunta. Olha, o texto não entra diretamente nessa questão do discernimento, ou do risco de agir por impulso achando que é divino. A ênfase maior está na transformação que acontece quando rola esse encontro genuíno com o verbo. Mas se a gente conecta isso com o quadro maior que o material apresenta, a vida espiritual que ele propõe é, por natureza, ativa. Implica sair da inércia, sabe? Da zona de conforto. Faz sentido. É uma fé que se manifesta em movimento, em expansão, como o próprio reino de Deus que eles descrevem, algo que cresce, avança. A fé ali não é passiva, não é só crer e pronto, é uma resposta ativa, contínua à palavra que se recebe. Tanto que o devocional original, como foi dito, termina com perguntas para a pessoa pensar, né? Qual verbo está definindo sua vida agora? Como a palavra está te transformando ativamente? O foco é nessa dinâmica, resposta e movimento. Entendi. Então, tentando resumir o que a gente tirou desse material. Primeiro, o verbo não é só palavra escrita ou falada, é a pessoa de Jesus e, ao mesmo tempo, uma força ativa criadora. Isso. Depois, vimos como a palavra de Deus, segundo o texto, age como um motor para a ação. Os exemplos bíblicos mostram isso, pessoas movidas por verbos específicos. Uhum. E, por fim, a fé é vista como algo dinâmico, um movimento constante de transformação, bem diferente de só guardar informação ou doutrina. A mensagem principal parece ser essa.
Encontrar o verbo significa ser colocado em ação transformadora. Exatamente. E a implicação clara é que essa jornada de fé exige mais do que só concordar com a cabeça. Exige resposta, engajamento, uma disposição para sair do conhecido e ir em direção ao propósito divino. Um processo contínuo de crescimento alinhado com essa natureza ativa de Deus e da sua palavra. Desafia a passividade, né? Com certeza. E isso tudo deixa a gente com uma última questão para refletir. Algo que talvez vá um pouco além do texto em si. O devocional foca muito em ser movido por um verbo divino, uma palavra de ação clara. Mas como essa ideia de um verbo sempre ativo, sempre em movimento, se manifestaria para alguém em fases da vida onde não parece ter uma direção tão clara assim? Onde não há um comando específico, audível, para agir? Como esse conceito de um verbo dinâmico funciona na experiência humana quando parece haver silêncio ou incerteza sobre o próximo passo? Fica aí a reflexão.